digno de todo o nosso louvor é Jesus. Quero convidar todos os adoradores que estão aqui essa noite para juntar vozes com a gente e com os anjos no céu e com os querubins, levantar os nossos corações e as nossas mãos àquele que está sentado no trono, é o Cordeiro, dizendo: Senhor, Tu és digno de receber, Senhor, toda honra, toda glória e todo poder, no nome de Jesus. Então todo adorador que está aqui essa noite, cante assim, ó. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Aleluia, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre o nome, Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. não existe nome mais elevado que o nome de Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Aleluia, Tu és digno de tudo, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. E eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Eu sou do meu amado e meu amado Oh, eu Deus. sou Teu. Santo, bem forte. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o No começo, digno. mundo. Cante com a gente, digno, digno, digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Recebe a nossa adoração, Jesus. Digno do meu louvor, só Nós trazemos Tu os és, cacos da Senhor. nossa alma para Ti essa noite, Senhor. Digno Tu és o da Omega, minha Deus. vida, Tu és, Senhor. Nada é impossível para Ti, Eu sou Senhor. Teu. Nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Invoca o nome de Jesus essa noite e será salvo. Em nome de Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Aleluia. Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
vocês e como tem sido bom caminhar nessa série de mensagens da carta de Tiago, irmão de Jesus, a igreja que estava dispersa em seus dias. A gente poderia dizer que essa mensagem, se você tivesse a oportunidade ou tivesse o desejo de ouvir, talvez aí quase 2 horas de pregação, 1h30 de pregação, você pegar a primeira, a segunda e a terceira, que vai ser hoje, e colocar, elas estão inteiramente interconectadas, meus irmãos. Elas realmente têm sido, assim, uma descoberta de Deus novamente, assim, algo tão especial e tão profundamente nessa carta. Eu queria muito te convidar realmente a estar atento à voz de Deus nessa noite, aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Se você perdeu alguma das mensagens, você pode ir no nosso canal lá do YouTube, tem todas as mensagens. Os nossos irmãos têm feito um trabalho tão carinhoso também de publicar ali. Eu vou controlar daqui, deixa eu só confirmar se está funcionando. Deixa eu ver. Foi você que passou ou foi eu, Adilson? Então tá bom. Então, deixa eu... Isso. Que aí eu tenho certeza que eu estou controlando. Quero ler com vocês, meus irmãos. E se você quiser ter a sua Bíblia aberta, você pode abrir ou também acompanhar aqui na tela a carta de Tiago, a partir do verso 16 até o verso 27, a palavra de Deus nos diz assim: Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e a maldade que prevalecem, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Palavra de Deus aos nossos corações. Que o Senhor fale as nossas vidas nessa noite, para a glória de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, meus irmãos, essa série de mensagens tem sido para mim um misto de pregar a palavra, de quase que um estudo bíblico, de tantas informações e de tantos ensinos que tem a carta de Tiago para as nossas vidas. A gente tem, ao longo já dessas semanas, visto muitas coisas. Na semana passada e na anterior, falamos muito sobre o perigo da instabilidade, da desconfiança, da dúvida, como essas coisas afetam demasiadamente a nossa vida, né? O fato de sermos inconstantes, eu creio que gera uma insatisfação nas pessoas que estão ao nosso redor, mas gera uma insatisfação em nós mesmos. Ninguém gosta de ser inconstante, ninguém gosta de perceber que não consegue cumprir com os seus objetivos, com suas palavras. Eu penso que quando a gente olha no Brasil, tem uma tradição, né? Quando você passa na faculdade, na universidade, é bem diferente daqui. Você, né, é pintado, corta cabelo, todo mundo celebra, toda aquela celebração. Mas é um número absurdo de pessoas que iniciam e não terminam. Sabe, essa comemoração
do começar. E eu creio que a gente tem muito disso, celebra muito o começo, mas a verdade é quantos têm desistido e, sabe, no meio do caminho, não dado sério com suas palavras, com aquilo que se coloca à disposição a fazer. E essa carta tem nos chamado muita atenção sobre isso. E na semana passada, de um modo mais específico, nós falamos sobre a tentação. De que a tentação não é uma obra de Deus nas nossas vidas. A tentação é uma ação do mal. Porque a mensagem de hoje tem um subtítulo, um tópico importante para ser falado, que é sobre ser um praticante da palavra. Sobre ser alguém que, de fato, coloca uma firmeza na sua vida de, sabe, seguir a palavra e não desvia dela, independente das circunstâncias, sabe? Não é aquela celebração logo do começo, como eu disse ali da universidade, mas é um casamento para uma vida inteira. Um casamento que não acaba com a morte, porque o casamento, sim, acaba com a morte, até que a morte separe, mas essa união com Cristo e essa obediência à palavra vai para a vida inteira e nos aponta para a eternidade. O que o Tiago nos alerta nesse capítulo 1, de um modo muito claro, é que a serpente, ela tem a astúcia, o inimigo, Satanás, tem sempre a tática de colocar dúvida em nosso coração, para que a gente possa, de alguma maneira, desanimar de obedecer a palavra, e logo depois que ele implanta a dúvida, ele começa a contradizer e falar coisas que a palavra de Deus não fala. A maneira com que o inimigo atua já estava relatado lá na tentação do Gênesis. Logo no início da história da humanidade, a gente encontra a história da serpente, o diabo conversando com Eva e falando assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O jogo de palavras usado por Satanás começa querendo colocar em dúvida aquilo que Deus disse ao nosso coração. Foi isso mesmo que Deus disse? Sabe, foi isso mesmo que Deus disse. Eu vejo muito essa tática ainda funcionando hoje. Uma das coisas que tem sido usada para validar qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de condição humana que não está seguindo em obediência à palavra de Deus, ou aquilo que Deus criou, é quando se diz: amor é amor. E se amor é amor, e se Deus é amor, qualquer forma de amar, ou qualquer coisa que a gente faça por amor, está válido. E vocês, às vezes, não se dão conta, e às vezes eu não me dou conta, como essas coisas entram sorrateiramente em nossas vidas, em nosso coração. A serpente, ela é muito astuta. Não foi, o que foi mesmo que Deus disse? E logo depois de colocar dúvida no coração do homem e da mulher, nos nossos corações, Satanás, então, ele vem com um dardo inflamado do pecado e diz: certamente não morrerão. Aquilo que o Senhor tinha dito, o inimigo diz totalmente o contrário: certamente não morrerão. E aquilo parece bem, porque no momento que o nosso coração é colocado em dúvida, a gente começa a realmente questionar se a palavra de Deus, ela é eficaz. Se a palavra de Deus realmente demonstra bondade e cuidado de Deus com as nossas vidas. É isso que Satanás quer fazer. Ele quer atingir a base do nosso relacionamento com Deus. Porque se ele consegue gerar dúvida no nosso coração, ele consegue nos tirar desta caminhada. E uma das coisas que o inimigo tem feito todo o tempo é jogar na nossa cara, sabe?
que mesmo depois de tomar uma decisão de servir a Cristo, que mesmo depois de abrir o coração e entregar as nossas vidas ao Senhor, eu continuo lidando com problemas na minha vida. E alguns dos problemas que eu lido nem são novos problemas, são problemas que eu já tinha antes de conhecer a Cristo. Foi num grupo pequeno aqui que a gente até começou a rir, brincar, que assim, eu quero contar problema novo, eu quero passar alguns problemas e que alguns problemas novos venham. Mas como é duro quando a nossa vida, dias após dias, anos após anos, luta e enfrenta dores que nós não conseguimos superar. Como a nossa mente se sente muitas vezes angustiada, quando mesmo depois de muitos anos, servindo ao Senhor, eu me pego ainda ansioso, às vezes depressivo, alguns momentos sem força, sentindo-se vazio no meu casamento, vazio nas minhas esperanças. E quando essas coisas e esses problemas começam a ser colocados ou ser enfrentados em nossas vidas, o inimigo quer gerar um sentimento de decepção com as expectativas que tínhamos quando seguimos a Cristo. As expectativas que tínhamos quando colocamos as nossas vidas na mão do Senhor. E é nesta decepção que o inimigo quer atuar. Porque se ele gera essa decepção em nossas vidas, a gente começa a realmente pensar, será que vale a pena? E é por isso que Tiago, ao tentar nos levar a ser praticantes da palavra, ele vai nos alertar, ele vai chamar a nossa atenção. É como se colocasse alguém no meio de uma crise, de um desespero, e dá aquela sacudida e você fala assim, olha, presta atenção de algo. E essa palavra que está aqui na tela, presta atenção nisso, escute, presta atenção, não se engane. Meus irmãos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O que deve ficar claro para nós, de uma maneira realmente nítida em nossa mente, em nosso coração, é que todas as coisas boas são vindas da parte de Deus. Amém por isso? E se a gente entende isso, a lógica contrária se aplica a essa palavra. E precisamos também deixar claro que nada de bom vem de Satanás. Que nada de bom vem do pecado. Que nada de bom vem do inimigo das nossas almas que quer matar, roubar e destruir a sua vida, a sua família, a sua relação com Deus. Tudo o que ele quer fazer é te afastar do Senhor. O mal não é um desejo de Deus para nós. E o inimigo todo o tempo nos acusa, tenta nos tentar, nos tirar a paz de servir a Deus com o coração íntegro. Agora, essa palavra me coloca uma questão. Porque eu entendo isso. Eu consigo entender que tudo de bom vem do Senhor. Não é difícil entender isso. Não é difícil entender que as coisas boas vêm de um Deus que é um Deus de amor. Mas a verdade, meus irmãos, não estou falando só da minha vida, eu creio que da vida de cada um aqui, de nós que estamos aqui. Quando a gente olha para esse mundo, há tantas situações difíceis que enfrentamos. Se tudo de bom vem do Pai das luzes, por que eu ainda enfrento e experimento na minha vida situações difíceis? É sobre isso que Tiago está tratando aqui. Porque o que a palavra de Deus quer ensinar no nosso coração é que a razão dessa dúvida, será que está passando coisas difíceis comigo? Por quê? Será então que não é de Deus? Ou será que eu não estou na presença de Deus? A razão dessas dúvidas é porque o nosso conceito sobre o que é bom, escute bem isso, o nosso conceito sobre o que é bom é imediatista, é para agora, é para hoje. E o conceito de bom de Deus aponta para a eternidade. Eu quero repetir isso. O nosso conceito de bom é imediatista, é agora. O que é bom? É o que dá prazer. Então, se eu estou na rua, encontro uma mulher e ela me dá prazer, isso é bom, então eu posso fazer. Se bom é poder comer até estourar, eu vou comer, porque isso é bom.
Se eu puder tomar algo que não é meu, mas aquilo vai me dar satisfação na alma, porque eu vou poder comprar aquilo que eu quero. Isso é bom, então eu vou fazer. E essa é a mentira do inimigo. Tentar saciar esse prazer e essa fome do que é imediato. Mas Deus está trabalhando em nós para a eternidade. É por isso que a palavra, nós repetimos esse texto na primeira semana, né, quando Hebreus, no capítulo 12, os versos 7 e 11, começa a dizer algo para as nossas vidas. Suportem as dificuldades, recebendo-a como disciplina. Deus trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo pai? Meus irmãos, já vou ler o verso 11, mas antes de ler, por favor, aqueles que têm um pouquinho mais de idade e que foram criados num sistema um pouco diferente, que apanharam dos seus pais, por Deus, será que hoje, depois de tantos anos, você não é grato por aquela disciplina, pelos nãos que você ouviu? O seu coração se enche de satisfação de entender que, de alguma maneira, aquilo foi parte importante para aquilo que você é hoje. O que Deus está falando aqui, meus irmãos, e por isso que eu falei com os mais velhos, porque os jovens talvez ainda estão no meio dos questionamentos. Por que não? Não. Calma, um dia isso vai chegar. É impressionante que em algum momento das nossas vidas a gente olha para trás e fala assim, minha mãe tinha razão. Esse dia vai chegar. Agora, aquele que não é filho, você está num lugar, está tocando terror, um montão de crianças. Você puxa os seus e fala assim, para. Mas está todo mundo. Você não é todo mundo, não é assim? Por que você não chama a atenção de todo mundo? Porque não são seus filhos. É sobre isso que a palavra está dizendo. Olha, Deus disciplina as nossas vidas porque Ele é um pai que ama os seus filhos. E aí o texto continua dizendo, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto da justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E eu destaco, fruto de justiça e paz. Porque fruto de justiça e paz é uma coisa boa, não é? Creio que todo mundo concorda com isso. Aonde a justiça e paz é algo bom. Mas está no mesmo texto. Está ali um pouquinho antes do fruto de justiça e paz. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. O que você precisa lembrar, meu irmão, é que existe um processo com que Deus trata as nossas vidas. Um processo com que o Senhor vai formando em nós o nosso caráter. Você precisa ter claro no seu coração que o bom não é definido pelos seus desejos. O bom é definido pelo próprio Deus. Porque estamos tão focados em nossos desejos, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós queremos, que aí é a brecha que o inimigo coloca dúvida no nosso coração. Aí é a brecha que o inimigo vem e arrasa vidas, e arrasa famílias, e arrasa igrejas. Quando nós deixamos de pensar no fruto e na justiça daquilo que Deus está moldando em nós. O que Tiago quer, e é por isso esse texto é tão profundo, é difícil passar por ele de forma assim, rápida. Porque ele começa a lembrar em nós algo poderoso. Ele vai dizer assim mais à frente, que pena, o controle não quer funcionar mais. Puxa vida, né? Agora sim. A sequência do texto que lemos, puxa, eu não coloquei. O verso 18, eu vou ler aqui. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos do que Ele criou. É o verso 18, logo na sequência, depois desse texto que lemos. Está aí. Ser como os primeiros frutos. E eu destaquei os primeiros frutos porque na linguagem de Tiago, essa ideia dos primeiros frutos é gerar Cristo em nossas vidas. A Bíblia vai usar essa expressão de diversas maneiras, sermos os primeiros filhos. O que o Senhor quer é gerar Cristo em cada um de nós, que cada um de nós seja como Jesus. E isso é um processo que, literalmente, como nós cantamos no início desse culto dessa noite, Deus vai nos moldando, quebrando, refazendo,
tirando arestas, sabe? Fazendo um processo. E um processo que muitas vezes é doloroso. E por, às vezes, deixarmos de praticar ou confiar na palavra de Deus e limitados com os nossos olhos só para o que é agora, o que é bom, alguns não conseguem ver o fim desse processo. Mas escute algo, meu irmão. Escute algo, minha irmã. Se você confiar, se você permitir que Deus te trate, se você permitir que Deus faça essa obra, eu não tenho dúvida, eu não tenho medo de afirmar, sempre será bom. Sempre será grandioso. Porque quando Deus nos limpa, sabe, Ele diz assim na sua palavra, quando nós estamos ligados nele, Ele nos limpa. É um processo doloroso de arrancar folhas e frutos, mas Ele nos limpa para que possamos frutificar mais e mais. Você não é fruto de um acidente. As coisas que estão passando em sua vida neste momento não são obras do acaso. Deus, sabe, está cumprindo um propósito eterno em sua vida, porque agora você é parte da família de Deus. Você é um filho amado do Senhor. Você é uma filha amada do Senhor. E como um pai que te ama, Ele te disciplina, Ele te trata, Ele te cuida, porque quer ver em você o filho e a filha, a qual Ele vai falar com alegria. Naquele dia glorioso, vem para o descanso do seu Senhor. É por isso que ser praticante da palavra é algo tão difícil, porque parece que é contra a natureza do nosso tempo. Porque Tiago vai tocar em temas muito difíceis. Ele fala sobre confiar em Deus e fala sobre questões práticas. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. E aqui está um pouco complicado. Tiago dedica uma boa parte da sua carta para falar sobre o que falamos. Não é o tema da mensagem de hoje. Mas ele começa a dar algo que parece um pouco clichê, que a gente ouve tanto, mas se esquece. Deus deu 2 ouvidos e uma boca para que a gente escute mais. Talvez 2 vezes mais do que o que a gente venha falar. Em um mundo que não tem foco e atenção para nada, ser prontos para ouvir é realmente uma disposição de coração. Sabe, num mundo de mentes fracionadas, de falta de atenção, de falta de profundidade, o Senhor está dizendo assim, olha, você precisa ouvir. Porque, lembra, a gente falou isso, a palavra de Deus é que vai aumentar a fé em nossas vidas. Que você seja tardio para falar, em um mundo que as pessoas estão cheias de discurso de ódio, pronto para impor as suas opiniões. Ele diz, guarda a sua boca, espera um pouco. Mas principalmente, entenda que ser tardio para irar-se é porque a ira do homem não produz nada de bom. Não produz nada de bom. Eu digo isso porque a gente tem em mente esse texto de Efésios. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigua sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E aí eu escuto algumas pessoas falando assim, pastor, existe a ira santa? Sim, existe. Jesus, Ele se irou contra o pecado. Você lembra? Virou mesas. Jesus fez chicote com cordas, expulsou mercadores, e não pecou. Essa ira santa a qual o Senhor se refere em sua palavra tem a ver com aquilo que entristece o nosso coração com relação ao mal, mas não deseja o mal do outro. A verdade, o bem da verdade, eu sei que existe essa possibilidade, mas quando eu penso na ira que domina a minha vida muitas vezes, a ira que eu vejo na vida de muitos, ela é sempre carnal. Ela é sempre cheia, sabe, de coisas ruins que saem da minha boca, de sentimentos que não glorificam a Deus. É sempre pecaminosa e me leva para distante de Deus. É aquela ira que vem no momento em que, sabe, eu perco a paciência, no momento que eu começo a dar vazão aos sentimentos e à minha carne.
Isso não glorifica a Deus. E por isso que o Tiago tem um propósito, e a palavra de Deus nos chama, seja praticante da palavra, aprenda a dominar o seu coração. E ele continua nos ensinando como podemos fazer isso. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. E aqui ele nos chama duas ações. A ação de livrar-se, sabe? Livrar-se é jogar fora, é lançar da sua vida tudo que é maldade, toda a ira, toda a impureza moral, tudo aquilo que é deste mundo corrompido. É rejeitar o jeito do mundo viver. Só que isso é tão complicado. Sabe, quando a gente fala sobre livrar-se, tem um seriado que chama-se Acumuladores. Não sei quantos de vocês já viram esse seriado. E eles entram em algumas casas que as pessoas têm tanta coisa. E eu me lembro de uma das cenas que tinha assim, uma mulher tinha um montão de gatos. E eram caixas e coisas no meio de fezes de bicho. E as pessoas que entraram naquele lugar, sabe, entraram ali e falavam do cheiro ruim, desagradável. Então, juntou-se como umas 10 pessoas e tirou tudo da casa dela. E aquilo que era lixo começaram a jogar fora. E há uma cena que aquela mulher começa a chorar por umas caixas de brinquedos vazias. E fala assim, mas não há nada, mas... Ela fala assim, isso é importante para mim. Todos conseguiam ver que não se tratava apenas de lixo, de porcaria. E o nosso coração começa a acumular tanta coisa, tanto lixo, tanta imundície. E damos valor a coisas que não é para dar valor. E o Senhor está dizendo para a minha vida e para a sua vida, lance fora. Jogue fora, porque estas coisas é de um mundo dominado pelo príncipe do inferno. Estas coisas que você tem deixado acumular no seu coração são frutos de uma ira demoníaca, de um mundo pecaminoso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Uma maneira mais prática de ver isso foi todo esse tempo de eleição e de política que ainda vivemos de certa maneira. Pessoas iradas com a política, com as injustiças, com as mentiras, com as coisas absurdas que esse mundo faz. E aí ficamos bravos e colocamos, sabe, toda a nossa energia, toda a nossa força para defender veementemente o nosso ponto de vista. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O que podemos esperar de um mundo em que o príncipe dele é Satanás? O que podemos esperar de um mundo corrompido? Eu não quero aqui dizer que você não deve se incomodar com as injustiças, mas o que o Senhor está dizendo é, não permita que estas coisas tirem você do centro da vontade de Deus. A palavra nos chama a livrar-se de tudo aquilo que começa a ser ídolo em nosso coração. E ao mesmo tempo diz, aceite humildemente. Sabe, para ser alguém que obedece a palavra, eu preciso aceitá-la no meu coração. Isso é tão poderoso porque o aceitar coloca numa perspectiva eterna a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa. Porque o aceitar não é dizer, eu faço algo. Não é o meu mérito, não é a minha razão, não é o que eu fiz, não é o que eu deixei de fazer. O aceitar é reconhecer a obra que Jesus realizou na cruz. Sabe, toda a nossa salvação, toda a transformação da nossa vida depende de uma aceitação de permitir que o Senhor reine em nosso ser. E Ele oferece isso graciosamente à minha vida e à sua. Aceite humildemente, é dizer, Senhor, eu reconheço que não está em mim, eu te aceito, Pai amado. Entra aí, toma conta do meu ser. Porque se a gente permitir que o Senhor domine cada
cada pedacinho da nossa história, a gente vai finalmente chegar na parte central dessa mensagem de hoje. Ser um praticante da palavra e não apenas um ouvinte que engana-se a si mesmo. Ser um praticante da palavra. O que Tiago está alertando é sobre o auto-engano. Pense sobre isso comigo, meus irmãos. Quantas vezes nós fazemos jogos mentais? Você já deve ter feito isso. Sabe, mentir para si mesmo, na sua relação com Deus. A gente fica meio que brincando com Deus, dizendo assim, olha Deus, se o Senhor fizer isso, rapaz, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso. Senhor, se o Senhor me der isso, eu te prometo, Pai. E a gente começa a fazer, sabe, toda aquela... aquela bobagem. Porque, no fim, mentimos descaradamente para Deus. E tentamos ter algum alívio para a nossa consciência pesada. Sabe, isso é tão louco, que Tiago fala de um absurdo. Ele está exagerando no que ele está falando. Ele fala de um absurdo, da estupidez de alguém que esquece quem realmente é. Ele fala assim, olha, é como alguém que olhou para o espelho, ficou olhando para o espelho, viu o rosto, viu como era a sua face, saiu dali do espaço e falou assim, e ali tem uma foto sua e fala assim, poxa, quem é essa pessoa? No meu caso, eu diria, quem é esse bonitão aí? Rapaz. Ele faz essa comparação que parece meio boba. Parece meio sem sentido. Como que alguém pode esquecer quem é o seu rosto? Mas é sobre isso que passa nesse mundo. A rapidez de esquecer das coisas. A rapidez de esquecer das orações. A rapidez de esquecer das promessas, dos votos, daquelas coisas que falamos para o Senhor. Eu gosto muito de Apocalipse, que diz que existe uma taça que contém todas as orações dos santos. Você pode imaginar isso? Que você esquece até daquilo que você ora a Deus, mas Deus não esquece de tudo que você falou para Ele. O que o Senhor está dizendo aqui é sobre a maneira do nosso coração, sabe, meus irmãos? Eu volto no tema do coração porque a importância de ser íntegro, sincero diante de Deus, está no nosso coração como o espelho real da nossa alma, o espelho real dos nossos desejos, o espelho real das nossas verdadeiras intenções e desejos. Porque ser praticante da palavra é permitir que a palavra de Deus faça uma transformação no nosso ser. O livro de Apocalipse significa, Apocalipse, a palavra revelação. É essa capacidade da palavra de revelar as verdadeiras intenções do nosso coração. E escute isso. Quando nós somos confrontados com a palavra, ela revela aquilo que nós realmente somos. Não para nos envergonhar, mas para nos transformar. Foi o que Jesus fez com Pedro. Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você vai me negar. E Pedro diz, de maneira alguma, Senhor. Porque o que Deus está falando, o que Jesus está falando com Pedro, assim, Pedro, você vai ter uma atitude covarde, você vai me negar. E Pedro diz, de maneira alguma, Senhor. Eu vou morrer contigo. E quando Pedro nega 3 vezes, com um toque de ironia, ou com um toque de, sei lá, de profunda dor, o galo canta. O canto do galo lembra a Pedro que ele era aquilo que ele menos desejava ser. Um covarde. E ele começa a chorar. Porque ele descobre o que ele realmente é. Sabe? A vergonha de perceber-se quem realmente sou. Ninguém gosta de ser confrontado com as suas imperfeições, covardias, medos, fraquezas. Mas é isso que Deus quer fazer. Ele quer mexer nas nossas estruturas, sabe, meus irmãos? Porque é algo poderoso quando permitimos que Deus mude o nosso ser. É algo grandioso quando eu tomo a ação de dizer, sim, Senhor, esse sou. Eu sou esse covarde, Pai. Eu sou esse que tem medos e ansiedade. Sim, Senhor. Eu sou esse que tenho sido dominado por vício. Senhor, aqui está todo o meu ser quebrado, Senhor. Está
em tuas mãos. E é nesse momento, meus irmãos, é nesse momento, sabe, daquela mulher que ali, humilhada, com as pessoas a querendo apedrejá-la, ela olha para Jesus, e Jesus lhe olha com compaixão, é o olhar de compaixão de Deus para as nossas vidas. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. Não para que você ficasse envergonhado, mas para que você pudesse ter esperança. É quando começamos a tirar todo o lixo do nosso coração, tudo aquilo que foi acumulado dos anos, quando começamos a espremer as feridas purulentas, para que a verdadeira cura aconteça. Para que eu possa obedecer a palavra de todo o meu coração. Eu estou partindo para o fim. E a pergunta que é importante para a minha vida e a sua vida nessa noite é: o que a palavra de Deus está revelando a você? Sobre quem você é. Sabe, o que seria mostrado se as intenções do seu coração fossem projetadas nessas telas que estão aqui? Se pudéssemos ver tudo que tem dominado os seus pensamentos e o seu coração. É por isso que o Senhor nos chama a tomar a ação de obedecer e confiar na sua palavra, porque ela é a única fonte de cura para a sua alma. Poderia terminar aqui, mas tem 2 versículos mais. 2 versículos que vão ser mais explorados nas próximas mensagens, mas eu quero lê-los. Ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, já vou deixando assim as cenas para os próximos capítulos. Daqui a 2 semanas, há uma série de mensagens, uma mensagem exclusiva sobre a língua. Não é hoje. Mas a segunda parte do versículo, ele fala algo muito especial, que eu quero pensar rapidamente. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pensa sobre isso comigo, meus irmãos. A verdadeira religião, o religário, se religar com Deus. Essa é a verdadeira religião. Todas as vezes que a Bíblia fala dos religiosos, a maioria das vezes é no sentido negativo. Essa é uma das poucas vezes no sentido positivo. Fala assim: ó, você quer realmente estar ligado com o Senhor? Vai em 2 esferas. A primeira esfera é cuidado com o outro. A verdadeira religião, a pura, que é sem mistura alguma, a imaculada, sem mancha alguma, ela vai nessas 2 direções. A primeira, no cuidado com o outro. Órfãos e viúvas em suas dificuldades e tribulações tem a ver com a necessidade daqueles que têm menos do que eu. As viúvas e os órfãos nos dias de Jesus podiam morrer de fome mesmo. E naqueles dias era importante a ação da igreja. A gente precisa reler quais são os órfãos e viúvas do nosso tempo. Somos, novamente eu digo, somos muito abençoados. E temos abundância. Temos um galão de leite que tem quase 4 litros de leite dentro. Enquanto existe um mundo com fome, nós não podemos fechar os nossos olhos à necessidade dos outros. E a segunda tarefa é a nossa relação interna, não se corromper com o mundo. Há uma outra versão da Bíblia, que é a Almeida Revista Atualizada, que diz assim, ó: guardar-se incontaminado do mundo. E eu gosto dessa versão, porque guardar-se incontaminado é não permitir que, sabe, lembrando de novo, todas aquelas coisas que vêm acumular entre o nosso coração. Para entender o que é guardar acumulado, eu separei 2 versículos do primeiro Salmo, que fala um pouquinho sobre como guardar-se incontaminado. Ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ações práticas, meus irmãos. Seguir, imitar, sentar-se, está diretamente na nossa relação com o mundo. Sabe? O que o Senhor está tentando dizer para a minha vida sua é: não deixe que o mundo influencie você. Não deixe que as coisas de fora impeçam de você seguir no caminho do Senhor. E que você permita que a sua vida, sabe, ser praticante da palavra passa por esse processo tão gostoso e especial. Que na sua vida você tenha a sua satisfação, o seu prazer na lei do Senhor.
Sabe, Davi escreve o Salmo 119, toda uma poesia sobre a palavra. Todos os versos do Salmo 119 são toda uma poesia para a palavra de Deus. E ele vai chegar um momento que vai dizer, Senhora, a sua palavra é mais doce que o mel ao meu paladar. Quando você encontra essa alegria de se acercar na palavra de Deus, quando você encontra a sua satisfação em buscar e encher-se de Deus. Hoje, quando meu irmão Júnior estava falando da palavra de Deus aqui, de uma simples revelação, o Senhor habita no meio dos louvores do povo de Israel. Os olhos do meu irmão brilhavam. Sabe, quando você encontra essa alegria de falar das coisas de Deus e a sua vida se enche, o seu prazer está nas coisas de Deus. Aí ser um praticante será uma fácil decisão. Ser um praticante será de fato a sua maneira de viver. Decidir andar pelos caminhos do Senhor e ser de fato um praticante da sua palavra. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. Que a gente permita que essa palavra poderosa venha mexer com as nossas estruturas, com o nosso coração, porque sempre é o bom de Deus que está sendo gerado em sua vida, para que você seja o primeiro fruto, para que você seja mais parecido com Jesus. E quanto mais parecido com Jesus, mais o mundo verá que essa palavra é real e poderosa, porque ela transforma as vidas. E ela tem transformado o nosso coração nessa noite, para a glória de Jesus, amém? Deixa eu orar com você. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente, Senhor, ser um praticante da tua palavra, Deus, é um desafio grandioso, Deus, em um mundo corrompido pelo pecado. Ó Deus, sabemos que essa é a maneira que Satanás quer fazer. Tirar de nós a alegria, tirar de nós o prazer. Tentar fazer viver uma relação contigo, ó Deus, apenas de palavras e não de ações, Senhor. Tem, Senhor, misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, realmente a ter o nosso prazer, ó Deus, na tua palavra, na tua presença, ó Deus. Enche nossa boca de júbilo e de alegria, ó Deus. Como o salmista um dia disse, o meu coração está cheio de alegria, porque eu vou à casa do Senhor. Que meu prazer, Senhor, que o nosso prazer, Senhor, esteja em estar na tua presença. Em ser, ó Deus, um instrumento útil, ó Deus, de bênção para a vida, ó Deus, daqueles que sofrem, daqueles que estão sem esperança. De ser, ó Deus, um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga verdadeira para aquele que necessita, ó Deus. Ser, ó Deus, o teu braço, ó Deus, naqueles lugares, ó Deus, aonde se sentem, ó Deus, abandonados e sem esperança. Enche-nos, ó Deus, cada dia mais, ó Deus, da alegria desta palavra, ó Deus, que é viva e poderosa, ó Deus, capaz de transformar vidas, capaz de dar esperança a corações, ó Deus. Não permita, ó Deus, que as dúvidas, que as setas do inferno, ó Deus, nos encontrem desprotegidos, ó Deus. Ao contrário, que possamos realmente ter em nossas mãos o escudo da fé, ó Pai, para enfrentar esse mundo perdido, ó Deus, sem esperança. Porque o nosso coração descansa na tua palavra que é eterna. Abençoa os teus filhos, ó Deus, e enche-nos, ó Deus, com esta alegria, a alegria da tua palavra, para a glória de Jesus, que é o Senhor da tua igreja, em glória de Jesus. Amém e amém.